Qual a origem de Cristo? Episódio 7. Se estudar a própria existência já é uma tarefa complexa, como será possível a ciência discorrer sobre a autoria da existência? Podemos discorrer teoricamente sobre as origens do universo, sobre os buracos negros, a teoria do Big Bang, mas não temos recursos intelectuais para discorrer sobre a origem da origem, a causa das causas, aquilo que está antes do início, a fonte primeira. Mas aquele que é a expressão da humildade, em algumas oportunidades revela uma identidade que está acima dos limites da nossa imaginação. Quanto à sua origem terrena, ou seja, a sua humanidade, Cristo dizia ser o Filho do Homem. Quanto à sua origem celestial, dizia ser o Filho de Deus. A cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Hoje, a humanidade tem um apreço incondicional pelo Jesus crucificado. Hoje, estamos acostumados à expressão Filho de Deus, mas na época tal expressão era para os judeus uma grande heresia. Eles adoravam o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que não tem princípio de dias nem fim de existência. Para eles, os homens são apenas criaturas de Deus. Jamais admitiriam que um homem pudesse ser filho do imortal, do Todo-Poderoso. Dizer-se filho de Deus para os judeus era o mesmo que dizer que possuía a mesma natureza de Deus e, portanto, era se fazer igual a Deus, uma blasfêmia inaceitável para eles. Como pode um homem simples que não reivindica poder e não procura fama ser o próprio filho do Deus Altíssimo? Isso era inconcebível para os mestres da lei. Como pode alguém afirmar que estava no princípio do princípio, no início antes do início, no estágio antes de qualquer princípio existencial? O que nenhum ser humano teria coragem de dizer sobre si mesmo, ele disse com a mais alta segurança. Certa vez, os fariseus o indagaram seriamente sobre sua origem. O mestre, com a seguinte resposta, disse: "Antes de Abraão existir, eu sou." Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Assombrou-os a tal ponto com essa resposta que eles desejaram matá-lo. Não disse que antes de Abraão existir eu já existia, mas sim que eu sou. Ao responder eu sou, não queria dizer que era apenas temporalmente mais velho do que Abraão, o pai dos judeus, mas usou uma expressão incomum para se referir a si mesmo. A mensagem foi entendida por aqueles estudiosos da lei. Eles sabiam que nada podia ser tão ousado quanto usar a expressão eu sou. Por quê? Porque usou uma expressão que somente foi usada no Velho Testamento pelo próprio Deus de Israel para descrever sua natureza eterna. Ao se definir, Deus disse a Moisés no Monte Sinai: "Eu sou o que sou." Aos olhos da cúpula judaica, se alguém dissesse que era mais velho do que Abraão, que morrera há séculos, seria considerado um louco, mas se usasse a expressão eu sou, seria visto como o mais insolente blasfemo. Cristo, ao dizer tais palavras, estava declarando que tinha as mesmas dimensões alcançadas pela conjugação dos tempos verbais do verbo ser. Ele é, era e será. Usamos o verbo existir quando nos referimos a nós mesmos, pois estamos confinados ao tempo e, portanto, somos finitos. Tudo no universo está em contínuo processo de caos e reorganização. Nada é estático, tudo é destrutível. E porque estamos atados ao tempo e ao espaço, queremos entender o mundo e mal sabemos explicar quem somos. Havia um homem, porém, que via o mundo além do tempo e do espaço. Nunca destacaram sua altura, portanto devia ter uma estatura mediana menos de 1,80 m. Era fisicamente pequeno como qualquer um de nós, mas naquele homem se concentrava a força criadora do universo e tudo que a vida, toda a energia cósmica. Um dia, quando os fariseus debatiam com o mestre, ele disse uma palavra que ninguém em plena sanidade mental tem coragem de dizer. Disse que sabia de onde tinha vindo e para onde iria. Nenhum de nós sabe de onde viemos e para onde vamos, a não ser que usemos a fé. A fé é a ausência da dúvida, mas se usarmos exclusivamente a razão, temos de confessar que a dúvida é a mais íntima companheira de nossa existência. Como Jesus Cristo podia afirmar que sabia de onde vinha e para onde ia? São impressionantes os paradoxos que o cercavam.
Ao mesmo tempo que previa a sua morte, ele afirmava que antes desta curta existência ele existia e depois dela ele continuaria existindo. Ao ser preso, todos os seus amigos o abandonaram. Ao ser crucificado, seus amigos e inimigos pensaram que ele havia mergulhado no caos da morte, mas ao contrário da lógica, previa que sabia para onde ia.